A vitória sobre o Fluminense fez o São Paulino respirar aliviado. Dizer que o torcedor já está iludido com os comandados do Crespão da Massa é chover no molhado. Mas já é permitido sonhar mais alto ou ainda está cedo? Então a gente quer que você já deixe sua opinião aqui nos comentários. Se a gente pode sonhar mais alto, tá cedo, ou se você já respirou aliviado com essa vitória sobre o Fluminense, a terceira seguida do São Paulo. Aproveita e já deixa o like e se inscreva no canal, tá certo? E hype o vídeo. Tem um botãozinho aí chamado Hype Vídeo. E ajuda a gente a produzir cada vez mais conteúdos e falar sobre São Paulo com vocês, que é muito legal. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar então, a gente vai responder o que a gente acha, a nossa opinião sobre isso, mas antes a Marina tem a impressão dela sobre o jogo de ontem do São Paulo. Um jogo excelente do São Paulo, né? Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta para todos vocês. Que São Paulo é esse? Que ganha o jogo mesmo quando perde pênalti? Exato. Que São Paulo é esse que não desmorona psicologicamente depois disso? É o New São Paulo, hein? Devolvam o meu São Paulo. Cadê? Devolvam o meu São Paulo, o que é isso? E eu fiz uma brincadeira, mas tanto isso foi importante, né? Isso de não desanimar depois de perder o pênalti, que o próprio Crespo fez esse destaque inicial na coletiva dele, né? Ele falou que o time não desanimou depois de perder o pênalti e seguiu com vontade de jogar a bola e de recuperar a bola, né? São as aspas dele. E, mais uma vez, esse ponto que eu sempre digo de recuperar a bola foi crucial, né? Porque o primeiro gol, ele sai de um rebote, de um escanteio que o São Paulo consegue ficar com a bola, né? E aí, isso mostra a importância de ganhar essa segunda bola ofensiva, ainda mais porque os zagueiros do São Paulo estão todos dentro da área. Isso pode levar muito perigo, né? Como aconteceu. Realmente muito bom não ter desanimado depois da perda do pênalti, o que não significa que é pra sair perdendo pênalti aí. Ficar nessa batida, tem que treinar pênalti. Tem que treinar pênalti, porque tudo bem, ganhou muito legal, mas poderia ter ficado dramático, como eu vou falar um pouco, né, sobre esse roteiro, depois mais adiante no vídeo. E jogar bola passa por um homem que ele tem 1,65 m, ele é do município de Poções, na Bahia. Ele se chama Marcos Antônio, ele é a nossa formiguinha atômica, ele é o cara que joga e faz jogar, ele é puro talento, ele é pura onipresença. Tudo que ele faz em campo é pensado. Por isso que... E também passa um pouco por uma boa apresentação do Ferreirinha também. Por isso que o São Paulo tem... eu acho que agora, mais do que nunca, ele tem que entender que ele tem uma joia rara. Porque o funcionamento do time com 3 zagueiros, sem a presença dos principais jogadores, passa muito pelos pés do Marcos Antônio, né? E ele não tem substituto. Né? Não tem substituto. E a gente vai falar daqui a pouco, então, o que a gente acha que o Crespo deveria fazer. Exatamente. Diante dessa circunstância. Mas antes, a gente vai falar de que poderia ser um drama, né? São Paulo evitou, né? Um roteiro, né? Conhecido. Exatamente. Eu fiz uma das anotações durante o jogo, né? Com 20 e poucos minutos, o São Paulo abriu o placar. Foi uma belíssima enfiada de bola do Enzo pro Luciano, que não é um jogador veloz. Eu acho que o gol tem todos esses méritos. O Enzo enfia muito bem a bola. O Luciano não é um jogador veloz. Mesmo assim, ele chega muito bem na linha de fundo pra cruzar com a perna direita, perfeito, na cabeça do Arboleda, que vence o Guga, que é um jogador fraco, gente. Sempre foi, né? Desde o Atlético Mineiro. Vou falar baixo aqui. Mas o Arboleda sobe no 5º andar, vence o Guga, cabeceia aquela cabeçada gostosa, aquele golaço, bom de gritar. No melhor estilo Fabão, né? Sim. O Arboleda subiu, cabeceou no ângulo, sem chance pro Fábio. E foi isso. O Fluminense, ele tinha tirado, né? O Renato, ele escalou o time sem os seus melhores jogadores. Isso pra poder tentar espelhar o esquema do São Paulo, né? Então, tava toda aquela cavalaria lá, tava no banco. E aí, depois que o São Paulo abriu o placar, o Fluminense não conseguiu reagir. O São Paulo continuou lá, martelando, né? Até que depois de uma jogada espetacular, construída desde lá de trás, mais uma vez, o Marcos Antônio fora de série. Sim. No lance. E o Bobadilha, que é o companheiro de volância dele, que ao contrário do Marcos Antônio, tem muito boa finalização, provou isso no jogo. Ele chuta muito bem, ele ia fazer um golaço, mas aí o Martinelli tirou com a mão. E seria 2-0 ainda no primeiro tempo, pênalti pro São Paulo. Só que daí o Luciano bateu muito mal, na minha opinião. O Fábio foi muito bem. Ele bateu muito mal, ele telegrafou a batida. Não dá, né? E aí o primeiro tempo acabou 1-0. E foi se desenhando
ali, no intervalo, aquela coisa, um drama conhecido pro torcedor do São Paulo, que é ver um resultado escapar pelos seus dedos num jogo que você tá muito melhor depois de um pênalti perdido. Ainda mais porque logo no segundo tempo, o Renato já voltou com todos esses jogadores. Ele botou Soteldo, Hércules, Samuel Xavier e Serna, que são os jogadores capazes de movimentar mais o ataque do Fluminense, né? E aí o São Paulo não voltou tão bem nos primeiros minutos ali do segundo tempo. E aí o que parecia? Parecia que o São Paulo tinha perdido, por meio da perda do pênalti nos pés do Luciano, parece que o São Paulo tinha perdido a chance de matar o jogo enquanto o Fluminense ainda estava com todos esses melhores jogadores no banco. Sim. Parecia que o bonde tinha passado. E aí eu achei que a coisa tinha começado a ficar meio esquisita, né? Mas mesmo assim, o São Paulo conseguiu, no talento do Ferreirinha, mais uma boa finalização do Bobadilla, o São Paulo chega no gol, só que o roteiro fica ainda mais dramático, porque o VAR chama e acusa que bateu no braço do Luciano, que pra mim não foi. Mas eles anularam o gol. Então teve pra mim esse drama adicional do Luciano, que ele começou o jogo parecendo que ia ser mais uma tarde anárquica e memorável dele no Morumbi, fazendo uma assistência fenomenal pro primeiro gol do Arboleda. Ele passou disso pra um pênalti perdido e um gol que meio que é anulado por causa dele, porque ele tá ali no meio da trajetória da bola, da finalização do Bobadilla. E aí eu senti que ele sentiu um pouco essa situação no jogo, né? O Luciano normalmente flutua, tal, tava jogando muito bem. Achei que ele sentiu um pouco, até por ele estar muito acostumado a ser decisivo pro bem, pro São Paulo, como ele tinha sido de fato no primeiro gol, né? Mas mesmo assim, o Luciano ele tá tão abençoado e o time do São Paulo está tão resiliente que nem isso abalou, nem o pênalti perdido, nem o gol anulado, e o São Paulo continuou em cima, mesmo com a cavalaria toda lá do Fluminense. E aí parecia ali que ia escapar, mas não aconteceu, porque o Marcos Antônio tirou mais um coelho da cartola, né? E tocou perfeito pro Ferreirinha desviar pro gol de cabeça. E aí mais um drama, né? Porque pra validar aquelas linhas foi complicado. E aí mais um pouquinho de dramaticidade pro jogo, porque o Samuel Xavier, que até aquela altura era o melhor ali, do melhorzinho do Fluminense em campo, ele acabou pegando de primeira uma bola que sobrou, era só 30 minutos, já tinha saído o Luciano, já tinha saído o Alisson, já tinha saído o Ferreirinha, e ele fez o gol do Fluminense, então 2-1 São Paulo, e ainda tinha praticamente 20 minutos de jogo, né? Sim. Então parecia que o São Paulo ia sofrer aquela pressão, você imagina, tá 2-0, e aí, de repente, Mas numa bola não vadia sofreu, ali, né? aí não sofreu. E aí aconteceu uma das coisas mais merecidas para um jogador do São Paulo, que é o senhor Nahuel Ferrarese. Sim. Cara, 90% do terceiro gol é do Ferrarese, tá? Eu, particularmente, eu amo esse tipo de lance. Ele desarma, ele arranca e ele dá a assistência perfeita pro Tapia finalizar forte, aquele gol que lavou a alma de todo mundo que tava no Morumbi e de todo mundo que tava acompanhando pela televisão. Foi o gol do desafogo. Foi muito importante. Foi muito importante, né? Você quer que eu leia o que o pai do Ferrarese falou pra Quero, dele? lê. O pai do Ferrarese comentou numa publicação o seguinte: o pai do Ferrarese, eu nunca vi uma pessoa ser tão fã de uma outra igual o Adolfo Ferrarese, que é o pai do Ferrarese, ser do filho dele. Ele comentou: luta, suor, sacrifício, sempre em silêncio, sempre trabalhando, sempre com um sorriso no rosto, sempre com o que você é, humildade pura, te amo, filho. Muitas bênçãos e faca nos dentes. Hoje você foi tipo o Riquelme, né? Porque, Deu passe de Riquelme. O passe de Riquelme. Daí mandou que ama o filho dele. Então foi muito... Pra mim isso define perfeitamente o que é o Ferrarese. É um jogador muito vibrante, ele é muito aceso no jogo, ele vinha fazendo uma partida excelente, e aí ele conseguiu condensar nesse lance o que pra mim é ele, essa firmeza defensiva e qualidade pra vir de trás, é inteligente, tem boa técnica pra passar, então esse gol pra mim foi também fundamental. Só uma outra coisinha que eu queria destacar, que ainda deu tempo do Rodriguinho abrir uma chapelaria dentro do campo, ele oscilou ali dentro do jogo, tinha até colocado o André Silva na cara do gol, aí depois deu uma piorada, e depois no fim, ele deu 2 chapéus, ele ia fazer um gol antológico no Morumbi. Ele tem boa técnica, e também queria destacar o Enzo Dias, que na hora que tava 1-0 ainda,
o Soteldo entrou com aquela ciscação toda lá, cisca pra cá, cisca pra lá. Ciscação é o ato ou efeito de ciscar. Pode procurar no dicionário que tá lá. E o Enzo Dias já chegou dando aquela acalmada, deu uma entrada bem assim, dura, mas pra dar um, sabe, calma aí, aqui não. Pode parar com isso aqui, que aqui também tem defesa. E eu achei muito, muito bom isso também, muito representativo. E foi isso. Vitória do São Paulo, importantíssimo. Eu acho o seguinte, que o mais importante do que a vitória foi essa postura, como descreveu o Crespo. Ver que o São Paulo conseguiu, mesmo em situações desconfortáveis, que para ele era um desespero, né, nos últimos tempos, se manter no jogo competitivo e inclusive fisicamente e emocionalmente, né? Taticamente, fisicamente e emocionalmente. Acho que mais importante que a vitória foi inclusive essa situação do time. E tinha dado indícios disso quando tomou a virada do Bragantino e mesmo assim conseguiu ir atrás do empate. E aí, mas será que isso é suficiente para a gente poder sonhar mais? Sonhar mais eu digo assim, olhar para a parte de cima da tabela ou a parte de baixo ainda preocupa. Afinal, o São Paulo tem 22 pontos, só que ele tem 2 jogos a mais que a maioria absoluta da parte que está atrás do São Paulo. Que vem atrás. Tem time que tem 2 jogos a menos. Se o Fortaleza ganhar, o Fortaleza que está na zona de rebaixamento ganhar 2 jogos que ele tem atrasado, ele vai para 21 pontos. O que vocês acham? E a Marina vai responder agora também. O que ela acha se o São Paulo pode olhar para frente ou ele ainda tem que tomar cuidado e olhar para trás? Eu acho que, como o São Paulo se colocou nessa situação que estava muito complicada, ele ainda não pode se dar o luxo de olhar só pra frente. Ele tem sim que ficar bem atento, como você falou, os times têm jogos a menos, mas eu acho que a primeira parte do desafio, ela foi cumprida com bastante, assim, né, sucesso, digamos assim. Eu acho que ninguém estava esperando que fossem essas vitórias, principalmente sobre o Corinthians, sobre o Fluminense, de uma forma tão categórica. Eu, pelo menos, não estava esperando, achava até que podia ganhar, mas não dessa forma, até porque o Fluminense em si, ele é um adversário encardido pro São Paulo, Sim. mesmo jogando em casa, né? Por isso que aí eu acho que daí o Crespo deixou na entrevista coletiva algumas pistas, né? De que ele pode fazer alterações no time que vai jogar com o Atlético Paranaense, que na minha visão é o mais correto a ser feito. Marcos Antônio, por exemplo, ele não pode entrar em campo. O foco do São Paulo deveria ser o jogo contra o Internacional, porque se o São Paulo ganha do Inter, e o Inter passou um perrengue com o Vasco, é um jogo... Eu passo a acreditar que o São Paulo pode ir lá no Beira-Rio e brigar, tentar ganhar o jogo ou empatar o jogo, mas se ele ganha do Inter e ganha do Vitória no último jogo do turno em casa, ele vai para 28 pontos, ele praticamente extingue a possibilidade de rebaixamento. Com quase 30 pontos no primeiro turno, você tá... Beleza, aí você respirou aliviado. E aí você vai poder entrar num mata-mata contra o Atlético Nacional, que é o que interessa, mais sereno, né? E sabendo mais o que você quer, com mais cara de time, mais... Enfim, você concorda? Concordo plenamente. Acho que sua leitura é perfeita. Eu acho que, assim, o rescaldo de tudo isso, considerando esse jogo com o Fluminense, é que, assim, o objetivo de trocar o técnico para meio que dar esse choque no time e conseguir pontos imediatamente após a troca do técnico, eu acho que esse objetivo também foi bem cumprido, né? Conseguiu respirar, conseguiu, tipo, como é que se diz? Traduzir a troca do comando, a implementação de novas ideias, do novo gás nos jogadores, na torcida, conseguiu traduzir isso em bons resultados, em boas apresentações. E pontos. E pontos. Então, eu acho que isso fica um pouco também desse jogo. O Crespo, ele, na primeira passagem já foi assim, né? Ele transformou... O Luan, desde que ele subiu, pra mim já era bom jogador, mas ele conseguiu fazer o Luan e o Lisiero, fazerem uma excelente dupla de volantes ali naquele Paulistão. E agora ele tá não fazendo a mesma coisa, porque são características diferentes, mas é uma posição que... o que dá pra entender que é muito importante pro Crespo, essa posição da volância. Então ele consegue fazer com que o Bobadilha e o Marcos Antônio sejam os principais jogadores em termos estruturais do São Paulo, né? É isso. Qual é o nível de ilusão que você tá sentindo? Deixe no comentário, deixe o like e se inscreva no canal, tá certo? É isso, beijo na alma e até a próxima.